George Gracie, um dos irmãos, né, dos 5 irmãos, que era muito talentoso. O que o senhor teria para... Ele era o número 1 da família, enquanto ele estava, ele se manteve, né, fiel, vamos dizer assim, obediente ao Carlos Gracie, que era o mais velho, né? Ele depois resolveu se emancipar, então... Era muito bom, Vivan. Não estudava meu pai, vou sair de férias, vou para Pernambuco. Ele para Pernambuco. Vou ensinar lá em Pernambuco. Mas não, você tem que ficar aqui, rapaz. Não, mas eu tenho que viajar, e era meio mulherengo, e porra, eu não tinha, meu pai não tinha o controle dele. George Gracie. Nascimento, Belém do Pará, 1911. Falecimento, Rio de Janeiro, 1986. Filho de Gastão e Cesarina Gracie. Graduação, faixa vermelha, 10º dan. Grau, a faixa preta, exclusivo para os 5 irmãos Gracie. Por que é um notável? Aluno de Carlos Gracie, e foi o Gracie mais vitorioso nas décadas de 20 e 30. Um dos Gracies mais talentosos. Teve a sua história um pouco esquecida ao seguir com o jiu-jitsu por conta própria, por não concordar com as imposições de Carlos Gracie, seu irmão mais velho. George foi o Gracie que mais pesquisei para este projeto, e o último que consegui escrever para a primeira geração, devido a todo o cuidado que queria tomar para não cometer nenhuma injustiça com a sua história, já que a maior injustiça já tinha sido feita. Segundo irmão mais novo da família, aprendeu jiu-jitsu com Carlos. Logo se tornou uma das estrelas da Academia Gracie por sua facilidade de absorver os ensinamentos. Gato Ruivo, como era chamado, foi um dos responsáveis para o crescimento do jiu-jitsu como arte de combate no final da década de 20 e início da década de 30. Foi o principal lutador da família e se manteve invicto durante muito tempo. Era um pesquisador de lutas e aprendeu diversas artes marciais que aperfeiçoaram ainda mais o seu estilo e o seu jiu-jitsu, uma faceta que gerou a primeira discórdia com seu irmão Carlos, que achava que apenas o jiu-jitsu bastava. George também não seguia o regime alimentar imposto por Carlos. Achava que só com os treinamentos era mais que o suficiente. Gostava também da vida boêmia e, aos poucos, tal estilo influenciou em suas performances nos desafios. Antes da separação de George com os outros 4 irmãos, a vida de ambos foi pautada em vencer os desafios, e Gato Ruivo era sempre a cereja do bolo. Seu auge foi no início da década de 30, quando lutou 2 vezes contra o japonês Jao Omori, empatando na primeira luta entre os dois e vencendo no segundo confronto depois de 10 rounds. Entre as 2 lutas com Omori, a reputação de George atingiu níveis recordes e com esta notoriedade lutou contra celebridades da época. Em 1934, George passou uma semana na cadeia juntamente com seus irmãos Carlos e Hélio Gracie por espancarem o lutador Manuel Rufino, que havia feito acusações contra o trio, mas foram libertados pelo tribunal, que arquivou o caso por considerar que não havia nenhuma evidência de agressão. Com sua personalidade forte e cada vez mais próximo da luta livre, a separação de George com o restante dos irmãos se tornou cada vez mais inevitável. George se desentendeu de vez com Carlos quando aceitou uma luta nas regras da luta livre, e Carlos veio à imprensa e declarou que George não representava mais o estilo Gracie de lutar. George não deixou barato, respondeu de forma dura através de uma carta à imprensa. Abre aspas. Meu irmão Carlos não é nada quando se trata de lutar. Carlos não tem autoridade nem competência para falar sobre jiu-jitsu. Quem criou a tradição esportiva da minha família, se não eu, com toda honestidade, com a minha carreira? Fecha aspas. Com a separação, George passou a lutar por todo o Brasil e passou por momentos obscuros na carreira e colecionou algumas derrotas, até que decidiu voltar para a Academia Gracie e substituiu seu irmão Hélio em algumas lutas. Com a aposentadoria de Hélio Gracie, George passou a ser o único e verdadeiro representante da família Gracie no Brasil. Lutou por muitos anos até conhecer o amor de sua vida e mudar-se para o interior de São Paulo. Teve 3 filhos, Maria Helena, Liana e George Gracie Filho. Este tem uma entrevista imperdível no canal Co-Irmão do Sandro Padial. Link na descrição.
Dava aulas de jiu-jitsu sempre na garagem de sua casa, e seu método de ensino sempre foi focado em defesa pessoal, e a parte de chão era visto apenas como recreação. Viveu com sua esposa por pouco mais de 20 anos, até que se divorciou e voltou para o Rio de Janeiro. Se reaproximou novamente de seus irmãos, mas o vínculo jamais foi o mesmo. No Rio de Janeiro, viveu o resto de sua vida dando aulas particulares para academias de polícia e tinha a própria bandeira, George Gracie. Vou ficando por aqui com essa pequena homenagem que está longe de estar à altura deste grande homem que fez muito pela arte marcial e que teve a sua história injustamente esquecida. E vejo vocês no próximo Gracie Notável. Se inscreva no canal e continue acompanhando o blog dietadeguerra.com com os novos textos deste projeto. Um grande abraço a todos, sejam saudáveis e aloha!